Como é que está a situação hoje, Bruno? Do grupo Cunha Lima, as suas articulações políticas, tem um grupo querendo ir para Cícero, outro grupo com Efraim. Como é que está essa articulação ali do grupo, o grupo político Cunha Lima? Deixa eu te falar primeiro de Cássio, né? Eu gosto de fazer uma análise da vida de Cássio, o seguinte, Ninja. Como se a gente tivesse num bate-papo, nós estamos num bate-papo, e esse bate-papo termina o podcast, você se alonga um pouco mais, depois você faz os cortes aí. Cássio, com 23 anos, ele foi deputado federal. Quando ele foi deputado federal, lembre-se que o pai dele já havia, isso, o Cássio com 23, o pai dele já havia sido prefeito de Campina, a ditadura militar botou ele para fora do estado da Paraíba, ele retorna, mas já havia sido vereador, deputado estadual, prefeito e retorna prefeito. Então o Cássio viveu dentro de casa, nasceu na política. É um homem muito experiente nisso, vivia, né, convivia muito com isso. Né? Então, ele tinha uma grandiosidade política e eleitoral também muito grande, até porque disputou as eleições, sempre foi muito bem votado, foi o deputado federal mais votado da história, e essa coisa toda aconteceu com Cássio. E Cássio, naturalmente, quando o Ronaldo começa a sair de cena, Cássio começa a assumir o protagonismo. Foi governador, então começa a assumir essa liderança, todo mundo, e reunia todo mundo, e dizia o norte, vamos fazer isso, fazer aquilo, tamanho, essa coisa toda. Quando o Cássio perde o mandato de senador, não foi o de governador, que em 14 Cássio disputa o governo do estado, perde, o que foi uma surpresa, né, para todo mundo. No que ele ganhava em todas as pesquisas, né? Todas, o que diz respeito à pesquisa, né? Isso. A gente olhava assim, pô, perdeu a campanha. favorito era. Teve briga para ser vice, Cássio. Exato. Foi o Rui Carneiro, né? Isso, e que era deputado federal. Deputado federal, deixou um mandato certo. Cássio ajeitou a Câmara toda, né? Isso, para ser certo, né? Porque saiu do mandato certo para ser o mandato certo. Até a senatória deu confusão também. Foi. Mas enfim, Cássio perde, mas era senador ainda. Senador naquela época, no auge do Mensalão, Petrolão, que Cássio estava lá na televisão, impeachment. Na verdade, foi no auge do impeachment de Dilma, que era 20. Não. 14, não, 20 15. foi pandemia. Foi 14 era 16, 17 ali, não era? É por aí. Foi isso mesmo, desculpa. Naquele auge, aquele impeachment, poxa, você abria a televisão, ligava a televisão, estava Cássio lá na televisão. E Cássio se posiciona muito bem. Então era um orgulho para o Estado, mas Cássio disputa a eleição de 18 e perde a eleição para senador. E naturalmente teve que cuidar da vida dele. Quando o Cássio vai cuidar da vida dele para escapar, né, para viver, né, precisava disso, naturalmente ele sai do debate político. Passou ali um ano e meio, precisou sair, tinha que sair mesmo, senão ele não conseguia, o debate só não dava para ele pagar a feira dele, que ele decidiu ficar morando em Brasília. E aí a gente perde um pouco essa liderança forte desse grupo, de presença, de comando. Quando é em 2000 e... A gente está falando quando o Cássio perde em 2018. Perdeu um mandato. 2020, rediscussão para o grupo governar Campina Grande. O Romero estava saindo do mandato, muito bem, era ano de pandemia. Isso. A eleição foi prolongada, existia uma discussão no país se iria ou não ter eleição, se prolongava mandato, não prolongava, mas enfim, teve eleição em novembro. Nessa discussão, eu entro na discussão para ser candidato a prefeito de Campina, eu e Bruno. Na época, nós dois, a gente conversava, a gente se falava, Ninja me aperreava, me peiticava com só a gorda serena. Tá vendo só? Sempre... Ninja peiticava com só. Mas ele gosta. Mas eu falava muito com o Bruno, assim, pra gente, a fala nossa era mais ou menos assim, ó, não adianta a gente brigar, nem vamos brigar, porque ou eu vou votar em tu, ou tu vai votar em mim. Então, vamos manter. E na época tava tudo, a condução era muito bem feita, assim, a gente, como é que eu posso dizer, para não ser presunçoso, mas a gente ganharia a eleição. É muito presunçoso dizer isso, mas a gente Mas era favorito. Era favorito, era a palavra que quem liderava essas... Romero. Romero, né? Romero, porque era o prefeito da cidade. Sim. Cássio participando, sempre foi meio que um oráculo da gente, assim, de Romero, inclusive. Também, mas Romero estava ali, né, conduzindo, era o prefeito, bem avaliado. Então, Romero, eu vou conduzir essa coisa aqui, se der bronca. E eu sempre falava muito com o Cássio. Eu sempre tive um link muito forte com o Cássio. Eu me lembro que eu sempre dizia a ele, Cássio, calma, o dia que precisar, tiver uma faísca, uma briga, algo que saia do controle, eu lhe chamo. Mas se preocupe não, tá indo bem. E foi bem, a gente escolheu, decidiu, o Bruno foi o candidato, vence a eleição, 2020, passa por 22, quando o Pedro decide ser candidato a governador, Cássio volta para esse debate, né, de forma ainda sutil, mas volta, Pedro... Eu diria que Pedro deu um show na campanha, né? Foi uma campanha muito bem conduzida, teve 1 milhão e tanto de votos. Ganhou um dos maiores colégios eleitorais do Estado. Isso. A gente não entrar em detalhes, mas ganhou em Campinas, João Pessoa, né? Mamanguape, Bahia, Santa Rita, Cabedelo. Saiu muito bem. Saiu muito maior do que... Ele perdeu, mas saiu maior do que entrou, né? Teve uma vitória política e uma derrota eleitoral. Certo? Correto.
entra nessa nova fase de debate, 2024. Lá atrás eu estou tentando contar a história, estou sendo até prolixo demais, mas o fato é esse. Pode seguir. Cássio se afasta um pouco, lembra disso? Lembro. Do comando e tudo. Romero não está mais na prefeitura, naturalmente se afasta com um mandato, mas se afasta um pouco. Chega em 2024 na rediscussão de quem vai disputar a prefeitura de Campinas, quem do grupo, inclusive. Porque existia já essa fagulha, essa faísca no grupo de posicionamentos ou pensamentos diferentes. E nesse momento eu lembro que ele mora em Brasília, né? Mas nesse momento ele passou um tempão Passou em Campina Grande, né? Campo Ele, São João ali. Isso, ele inclusive conduziu muito bem na minha casa. Foi na minha casa, eu fiz algumas reuniões na minha casa. Estou revelando aqui para você, eu acho que eu nunca falei isso. Na minha casa fizemos reuniões, eu, Cássio, tive com o Veneziano, com Efraim, reuniões de político, com o Romero, para decidir o que é que a gente faz, o que não faz, como vai, como não vai. Enfim, tá não dando certo, que a gente venceu de novo, né? Mais uma vez. E existia uma fagulha de que Romero poderia ser candidato. Vocês lembram disso? Sim, lembro. Romero, e aí dividiria o grupo, e era muito chato, era muito ruim pra gente dividir o grupo, porque dividir uma família, né? Você convive muito, daqui a pouco divide, fica chato. Fica quem tá aqui queria estar aqui, mas não pode, quem tá aqui queria estar aqui. Fica essa coisa chata. O fato é esse, que fica uma coisa... E a gente decidiu mais uma vez, através de Romero, não foi uma decisão minha, né? Foi uma decisão mais de Romero, que era quem estava na disputa na frente, era o timoneiro dessa discussão toda. Votar em Bruno mais uma vez, nós votamos em Bruno, venceu. Você me perguntou fiz esse preâmbulo inteiro para chegar nessa divisão agora do grupo em relação a governador. Sim. De 2026. Veja que isso é um processo de pensamentos distantes. Eu estou falando lá de trás, Cássio sai um pouco, Romero, até chegar onde nós chegamos. Quando nós chegamos agora, votamos em Efraim para senador, todo mundo, mas chegamos agora em 2026, aparece um outro cenário. Cícero não era da oposição, Efraim era o oposicionista que topava ser candidato a governador junto com Pedro. E que ajudou a reeleger Bruno, né? Isso, vamos ver quem é melhor, vamos ver quem está melhor em pesquisa, Pedro ou Efraim, essa coisa toda. Romero ainda se falava, não, eu posso ser, lembra disso? Quando aparece Cícero Lucena, há uma ruptura no governo, a gente não tem nada a ver com isso, a ruptura aconteceu para lá. Na hora que o governo rompe, que eles rompem com o governo, aparece um cenário novo, que é o prefeito da capital, entrando nesse grupo da oposição, aí renova a discussão, porque parte do grupo diz, não, eu acho que Cícero é melhor por conta disso e disso, parte do grupo diz, não, Efraim por conta disso e disso, e essa outra parte seria Romero ou Pedro, começa a afunilar, Romero já diz, opa, tô fora, vai ser Pedro, e Pedro daqui a pouco diz, eu não vou disputar, então ficam esses dois nomes, onde começa dentro do que aconteceu, não acontecido, mas diante do histórico lá de trás, há uma parte do grupo que se divide. O Bruno decide votar em Efraim, e eu, Romero, Cássio, Pedro, decidimos votar em Cícero Lucena. Tovar, mas há uma briga? Não. Me encontrei com o Bruno hoje, por exemplo. Casualmente, mas me encontrei. Casual. E sempre que a gente se encontra assim, não tem absolutamente nenhum risco de divisão pessoal, alguma coisa desse tipo. Não. Muito pelo contrário. Nós apoiamos o governo Bruno, em Campina Grande. E é bom que você registre isso. O fato é esse. E todo o grupo está com ele, inclusive. Está com ele, a gente apoia. Não há como a gente dizer, não, rompeu em Campina, onde Ronaldo Neto é secretário de Bruno. Ronaldo Cunha Lima Neto. Está todo mundo junto. A gente está passando a diferenciar, ou a dividir, ou a separar o governo municipal da disputa estadual. Uhum. Né? E Bruno está sendo muito grande, junto com Pedro, que está conduzindo isso, e Romero. Está sendo muito grande de entender esse cenário. Tem maturidade, né? Tem que ter maturidade. O que talvez, na eleição, tem algum... Na eleição sempre tem isso, a militância. Olha, o Ninja disse isso, aquela fofocada, aquela coisa toda. E a gente precisa conduzir isso para não ter esse tipo de confusão, né? Mas está bem administrado essa situação. Está bem administrado. E eu acho que na política... Eu sempre tive minhas posições políticas muito... fincadas no mesmo grupo, com Cássio e tudo, sempre, absolutamente, todas as vezes. A primeira vez que eu não estou votando na chapa 100% completa é essa. Primeira vez que eu vou votar em Nabu. Eu voto em Veneziano e em Nabu, que não está no nosso grupo. É a primeira vez. Eu nunca votei desse jeito. E também por conta de uma lacuna, né? A gente não tem o segundo candidato, tudo isso acontece por uma relação pessoal que eu tenho com o Nabu. Né? E por que Nabu? Pois é, aí eu ia adentrar nisso. Fui deputado Nabu 2 vezes. Na Assembleia, o primeiro mandato, são 4 anos, você ali está meio que aprendendo como é como é a dinâmica da casa. O Ninja frequenta lá um pouco mais, sabe muito bem disso. Eu já tenho quase 12 anos ali.
Então, quando você passa muito tempo, você cria relação pessoal. Eu sou amigo pessoal de... Não vou nem falar Camila, porque Camila todo mundo sabe que a nossa amizade é muito fraterna. Mas eu sou muito amigo de Anderson, porque já são 2 mandatos, então a gente convive muito ali, 7, 8 anos. Eu sou muito amigo de Adriano Galdino, são 3 mandatos juntos. A gente já riu junto, já chorou junto, já teve decepções juntos, enfim, uma série de outras coisas. Eu vou terminar citando muita gente, esquecendo outros, eu vou parar de citar. Mas vários que foram deputados comigo, durante 8 ou mais anos, Nabô foi um deles. Nabô a gente tinha... Parlamento se combina muito, tá? Não é uma coisa errada, porque se faz isso no Japão e se faz na Inglaterra. Se combina um voto, antes da votação em si, pô, como é que tu acha, o que é que tu pensa, como é que tu vai votar nisso? Eu combinava muito isso com o Nabô, muito. Na época da gente criar as emendas impositivas aqui, Nabô era um músculo forte de um lado, e eu, não só eu, né? Porque a oposição toda queria, então nós éramos um grupo forte do lado de cá. Junto com o Nabô, o Genival, o Adriano e outros, que defendiam isso. Então a gente se coligava muito, se falava muito, se ligava muito. Passado esse episódio, eu tive em Patos por algumas vezes, pós-pandemia, por exemplo, eu vou contar o primeiro. Pós-pandemia, a gente precisava de uma retomada, né? Economia, todo mundo parado, todo mundo com medo. Eu fiz visitas nas CDLs, associações comerciais, FIEP e algumas prefeituras polo, como é o caso de Patos, que é uma prefeitura polo. Eu fui recebido por Nabô já prefeito, né? Agora fui lá recebido por Nabô. E toda essa minha relação com o Nabô deságua quando recentemente Nabô, talvez um dos primeiros, liga para mim, Torval, eu estou analisando, sentou comigo, estou analisando ser candidato a senador, acho que cabe por conta disso. Quando fez Mas naquela matemática que você aquela fez matemática, Aquele cálculo. porque fulano vai, ciclano não vem, aquela coisa toda que a gente sabe como é. O que é que tu acha? Eu digo, olha, eu sou um homem muito de grupo, né? Muito focado no meu grupo, assim. Eu não tenho nenhum problema de votar em você, muito pelo contrário, eu tenho satisfação, porque por causa da relação de amizade que nós temos, que durante esse período, quando eu era secretário também de Campina, já deputado estadual, Nabô precisou falar com o Romero algumas vezes, era eu que articulava essa conversa. Depois Nabô prefeito, Romero ainda prefeito de Campina, se falou algumas vezes, eu era que articulava essa conversa, era politicamente de oposição, mas sempre se deram muito bem. E prefeito se fala muito, sim, né? Prefeito sim. com prefeito, faz parte. E aí terminei decidindo votar em Nabô, depois quando ele decidiu, eu sou candidato a senador de toda forma. A gente está votando em Nabô, também tem essa lacuna das 2 vagas, uma a gente não tem, né? Tem veneziano e o grupo da gente até agora não foi definido, né? Pois é, aí abre espaço para... Sim, para as articulações. Tu não vai votar em ninguém? Exato. Estou aqui, eu sou teu amigo. São 2 votos, né? 2 votos, aí você vai se estreitando. Quando eu decidi votar em Nabô, eu sentei com o Cássio, sentei com o Romero, sentei com o próprio veneziano. Olha, estou tomando esse caminho, essa posição, minha relação é assim, assim, assada. Para ser uma coisa bem explicadazinha, para não ter confusão, sabe? Eu sempre fui desse jeito de deixar a coisa muito organizada, transparente e com pensamento muito em grupo. Eu nunca fui desse de pensar, meu umbigo, eu vou, vocês que se virem. Eu sempre faço uma coisa muito pensando em todo mundo. Bom demais.